Padre Rafael, como é que o senhor avalia a expectativa para esses nomes e, inclusive, quais são as chances, na sua avaliação, de um próximo Papa brasileiro? Em relação a isso, logo em seguida, eu vou trazer uma curiosidade sobre Dom Aloysio Lostschneider. O senhor deve conhecer bem, né, aquele processo nos anos 80 em que ele quase virou Papa, mas desistiu, mas é depois. Queria que o senhor avaliasse primeiro a sua visão, né, especificamente sobre essa bolsa de apostas e as chances entre esses nomes que eu citei ou até de um brasileiro, na sua visão. Olha, primeira coisa, o cardeal Jorge Mário Bergoglio não estava favorito nas bolsas de aposta que o elegeram em 2013. Então, o conclave, ele sempre, pode ser que saia o Parolin, porque talvez dos nomes que estão ali e pelo desconhecimento, digamos assim, entre eles, é o nome que mais se sobressai pelo fato de ter sido secretário de Estado, pelo fato de ser um italiano, mas ao mesmo tempo, tinha dito agora há pouco, o cardeal Parolin nunca foi bispo de uma diocese, sempre trabalhou na diplomacia, sempre foi um diplomata de escritório. Então, quer dizer, pastoralmente falando, eu não sei como os cardeais se moverão nesse ponto, porque seria certamente um estilo totalmente diverso pastoralmente do Papa Francisco, né? Eu digo no sentido de que toda essa questão, essa visão mais popular de proximidade com o povo, já o Parolin não teria tanto. Mas o que diferencia ele, por exemplo, do cardeal Tagle, que veio de um país que tem um número de católicos imensos, como as Filipinas, né? Cardeal Zuppi é um pouco mais desconhecido da grande maioria dos católicos, mas na Itália é bastante conhecido. Então, bem, dos três, dois são italianos. Algumas pessoas dizem que certamente poderia voltar para a Itália. Na verdade, eu acredito, da minha parte, que voltaria para a Europa, não necessariamente para a Itália. Mas isso são só coisas que a gente vai pensando, mas dos três, se eu tivesse que dizer dos três, claro que o Parolin seria aquele que teria mais chances por ser o mais conhecido. Mas, sinceramente, mesmo o cardeal Ratzinger, quando entrou para o conclave de 2003, de 5, o cardeal Ratzinger ele não entrou como favorito. Por quê? Porque ele tinha 79 e uma semana depois o cardeal Ratzinger completaria 80 anos. Ou seja, a idade já pesava um pouco sobre ele e todos sabiam que o cardeal Ratzinger queria voltar para a Alemanha, queria terminar, tanto que é conhecida a história de que quando terminou tudo ali quando o Papa morreu e foi começar o conclave, o cardeal Ratzinger deixou todos os materiais, tudo que ele tinha no escritório dele, lá na Congregação para a Doutrina da Fé. Porque na cabeça do Ratzinger, o que é que ia acontecer com ele? Ele era o decano do Colégio Cardinalício, presidia o conclave, só que na cabeça dele ele dizia assim, bem, eu não vou ser papa, eu não quero e nem você. Não vão colocar um idoso como eu, que já estou em fim de carreira. Na cabeça dele era assim. Então, é tanto que existem fotos de quando ele, depois de eleito, foi no escritório dele, pessoalmente, recolher os porta-retratos, recolher as coisas que ele tinha deixado, porque ele achava que ia voltar para a Alemanha. Que o novo Papa ia dizer, olha, graças a Deus você fez seu trabalho, agora você está aposentado, vá para a sua Alemanha, vá fazer o que você estava querendo. Ou seja, nem Ratzinger, nem Bergoglio eram os grandes favoritos. Claro que Ratzinger talvez tinha um pouco mais de favoritismo pela expressividade que tinha na época de João Paulo II, mas não era aquele que se pensava que seria eleito logo de início. Então, é tanto que para ele também foram quatro escrutínios, né? Foram 2 dias de votações. Então, como diz o ditado, muitas vezes aquele que entra papa sai cardeal. Então, até algumas pessoas diziam, né? Não, se hoje sair fumaça branca, a gente já sabe quem foi o Parolin. Mas por quê? Porque seria aquele nome, digamos, mais conhecido da grande maioria.
mas pelo visto não tem sido assim tão unânime, pelo que se pode pensar, ou tão próximo das expectativas, o nome de um único cardeal que estivesse despontando ali como o favorito. Os cardeais todos, na sua grande maioria, nas poucas entrevistas que foram dando, foram muito contundentes em dizer será um dos conclaves mais complexos, porque nós somos muitos, somos variados e os nomes ninguém entrou no conclave com um consenso em um nome. Seja, de fato, agora, se tivesse que dizer que um deles seria favorito, claro que o nome do Parolin desponta pelo fato de ser o mais conhecido dentre os cardeais atualmente, né? É um pouco essa coisa. Um brasileiro não sei se sairia, porque já tivemos um sul-americano agora. E talvez nós teríamos apenas, o Odilo é o mais antigo dos nossos cardeais, mas o de São Paulo. Dom Orani talvez seja mais conhecido e mais carismático do que os outros. E Dom Sérgio, que fazia parte do C9, do Conselho de Cardeais, que ajudava ali o Papa Francisco na reflexão sobre as grandes questões da Igreja. Talvez esses três despontassem aí como se houvesse uma reviravolta e dissesse assim, olha, ninguém chegou no consenso, nem da Parolin, nem da fulano de tal, então vamos atrás de outro. Bem, quem sabe? Foi o que fizeram com o João Paulo II. Tava ali dois ali pau a pau, não saía. Bem, vamos atrás de alguém fora da Itália. Foram atrás de João Paulo II, que era um jovem, era um carismático e podia ser uma boa solução para aquele exato momento. Então, tem uma série de coisas aí que vão ficando, mas, assim, particularmente um brasileiro, no meu entendimento, pequeno, diante dos grandes analistas que a gente encontra por aí, mas um brasileiro nesse momento não teria tantas oportunidades, mas como o Jorge Mário Bergoglio também não teve na época, nunca se sabe o que Deus pode providenciar. É isso, alguma reviravolta, alguma zebra, como a gente costuma falar no futebol.